Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nessa noite maravilhosa, nessa noite abençoada por Deus. Que Deus possa falar muito ao nosso coração, que Deus possa aquebrantar o nosso coração nessa noite, que nós possamos louvar e exaltar o nome dele, amém? Amém. Vamos começar então a nossa live nessa noite aqui, para nós podermos exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, glorificar Ele, porque Ele é o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, amém? Primeiramente vamos estar orando, agradecendo a Ele pelo dia que nós passamos, um dia maravilhoso na presença dEle, que nós possamos glorificar Ele por isso. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus maravilhoso, por mais um dia que o Senhor nos deu de vida, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua presença na nossa vida, pela Tua proteção, ó Pai, nas nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo nosso dia de trabalho. Muito obrigado, Senhor, pelo dia maravilhoso, Senhor, que o Senhor nos deu, ó Pai. Em nome de Jesus, nós estamos aqui para louvar, agradecer o Teu nome, para glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus, receba, Senhor, todo o nosso louvor, receba, Senhor, toda a nossa adoração, que o nosso coração possa estar voltado somente a glorificar a Ti, Senhor, exaltar, agradecer, ó Pai, que Tu és o único que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Pai, em nome de Jesus, venha estar com cada um que vai entrar nessa live, esteja abençoando, Senhor, em nome de Jesus. Coloca as Tuas mãos, Senhor, sobre cada um, que a Tua palavra possa entrar, ó Deus, no nosso coração, na nossa mente, que nós possamos aprender mais de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bora louvar então, bora cantar um pouquinho. Eu me rasgo por inteiro, peço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que Tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na Tua fumaça de glória eu entrarei longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clama pela glória, a glória
Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Mais uma vez, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Essa música é uma realidade na nossa vida. Se nós entrarmos na presença do Senhor, nunca mais nós vamos querer sair, porque é tão bom estar na presença do Senhor, é tão bom sentir o poder do Senhor, é tão bom sentir Ele cuidar de nós, Ele nos proteger, Ele nos guardar de todo mal. Se você entrar uma vez na presença do Pai, nunca mais você vai querer sair. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Onde você estiver, onde você estiver situado, você vai pedir a glória do Senhor, você vai pedir para que Ele esteja com você. Amém, glória a Deus, Deus seja louvado. Nós estamos vivendo um momento aí de pandemia, né, no Brasil e no mundo, e nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos quando que Deus vai voltar, nós não sabemos quando Jesus vai vir buscar a sua igreja, né? Nós não sabemos de nada. Na realidade, o único que sabe é o próprio Deus, nem o Filho sabe. Então eu queria que vocês prestassem muita atenção na letra dessa canção que nós vamos cantar, que ela diz que nós temos que aproveitar, porque essa aqui pode ser a nossa última chance. Pode ser que Deus esteja dando uma oportunidade para você se reconciliar, uma oportunidade de você voltar para os braços do Pai. Então aproveite essa chance. Chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença e que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim eu farei. Me dá mais uma chance, eu quero nascer no teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce
Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Uma chance igual a esta, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Amém. Aproveite essa oportunidade para poder louvar o nome do Senhor. Aproveite essa oportunidade que nós estamos vivendo para se apegar mais ao Senhor, para você poder juntar-se mais a Ele, confiar mais a Ele. Nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos o que vai acontecer. Nós simplesmente sabemos que existe um Deus que cuida de nós e que nós devemos aproveitar a oportunidade de louvar Ele. Amém? Quero estar orando mais uma vez com vocês. Quero exaltar o Senhor mais uma vez. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento gostoso de poder louvar o Teu nome, poder engrandecer o Teu nome, ó Pai. Dizer, Senhor, que nós estamos aqui, Senhor, para aprender mais de Ti. Nós estamos aqui para ser moldados pelo Teu Santo Espírito, pela Tua Palavra, Senhor. Em nome de Jesus, fala nossos corações grandemente. Trabalha, Senhor, a começar em mim, ó Pai, essa palavra dessa noite, ó Pai. E que possa, Senhor, transformar a minha vida em primeiro lugar. E que possa, Senhor, também ser transformado as pessoas que estão assistindo essa palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado a Matilde aí que ajudou nós nessa noite. Bora lá? Deus tem feito grandes coisas na nossa vida. Deus tem feito coisas maravilhosas na nossa vida, né? E Deus me deu uma palavra que mexeu muito ao meu coração, falou muito na minha vida. Ele já tinha mexido comigo nessa palavra desde a semana passada, e essa semana aqui ele falou muito forte ao meu coração. E o título da palavra que ele ministrou na minha vida é
obedecer para que o milagre apareça. Obedecer para que o milagre apareça. Muitas das vezes a gente não entende, né, o porquê que o milagre não acontece na minha vida, né? Por que os milagres aconteciam daquela forma, né? Quando a gente começa a ler a palavra de Deus, a gente vê tantas coisas, fala, Deus, nossa, Deus era tão poderoso, Deus trabalhava tanto, fazia tantos milagres, fez no Antigo Testamento, fez no Novo Testamento, Deus fez tantas maravilhas. Por que hoje Deus não faz? Porque hoje parece que Deus não trabalha na minha vida. Por que parece que Deus não faz milagres, não faz grandes coisas? Por que Deus não abre o mar vermelho hoje? Por que Deus não cura paralíticos? Por que eu não consigo enxergar isso? E quando eu leio a Bíblia eu vejo tantas coisas. Eu vejo tantos milagres maravilhosos, tantas coisas maravilhosas que Deus fez na época da palavra, né? Desde do primeiro dia até o Apocalipse, são tantas coisas maravilhosas que Deus fez. Por que parece que hoje não acontece mais dessa forma? Porque parece que Deus não ministra mais dessa forma na nossa vida. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E o título, como eu disse, é Obedecer para que o milagre apareça. Então, o que está faltando na minha vida, o que está faltando hoje é a obediência. Tem uma palavra muito utilizada hoje que depende da forma que você vê. Infelizmente, com a Bíblia, né, com a palavra de Deus, não existe isso. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. Da forma que está escrito aqui é a forma que nós temos que fazer. Todos os grandes homens da Bíblia, todos que Deus usou, que Deus fez maravilhas na Bíblia, todas as histórias lindas, Sansão, Moisés, Josué, Paulo, todas as pessoas, todas, Salomão, Ezequiel, Isaías, todos que foram usados por Deus, todos obedeceram a Deus sem olhar a quem. Então, o que nós precisamos entender hoje, se eu não obedecer a Deus, se eu não depender completamente de Deus, o milagre não vai acontecer na minha vida. Eu creio em Deus, eu acredito em Deus, eu vou na igreja, mas você obedece todas as coisas que Ele fala para você, você faz todas as coisas que Ele trabalha na sua vida? Ou você algumas eu faço, algumas outras eu não faço? É isso que está faltando em nós. Obedecer e depender de Deus. Eu vou querer falar de uma pessoa, eu vou ministrar essa palavra em cima de uma pessoa que foi extremamente obediente a Deus. Ele fazia as coisas de Deus sem olhar a quem, sem pestanejar, sem reclamar, sem falar algo para Deus. Não, Deus, eu acho que isso não vai dar certo. Deixa eu fazer da minha forma, deixa eu trabalhar da minha forma. Ele fazia todas as coisas sem olhar. E essa pessoa se chama Elias. Elias foi um cara que em toda a sua vida, ele sempre foi muito fiel a Deus. Ele sempre foi muito dependente de Deus. Ele fez todas as coisas que Deus falava para ele fazer, ele fazia sem reclamar, sem questionar, sem falar que a ideia dele era melhor. Vou trabalhar dessa forma, vou fazer dessa forma, assim é um pouquinho melhor, assado é um pouquinho melhor. Ele fazia da forma que Deus colocava, ele fazia do jeito que Deus colocava. Tem muitas coisas bacanas na vida de Elias, né? A história que eu vou falar um pouquinho é sobre a viúva de Serepta.
Eu vou falar um pouquinho sobre essa história. Mas assim, o importante de tudo isso, o importante que nós temos que ver é a obediência. Ele se prontificar e fazer as coisas conforme Deus colocava no coração dele. Então eu queria que vocês estivessem abrindo suas Bíblias. Eu vou estar lendo um texto para vocês, que fica em 1 Reis 17. Eu vou estar lendo do versículo 7 até o versículo 15. E eu queria que vocês estivessem meditando comigo. Isaías, 1 Reis 17, do versículo 7 até o versículo 15. Eu vou estar lendo nesse momento. A viúva de Serepta. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente para a cidade de Serepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Ele foi. Preste atenção. Ele foi. É lindo ver essa obediência. É disso que nós estamos falando. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga um pedaço, também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, somente um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns dois gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse, mas em primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor de Israel, o Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará, o azeite da botija não secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E ela foi e fez conforme Elias lhe tinha dito. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou, o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor tinha proferido. Esse pequeno trecho, a gente consegue aprender muitas coisas. A gente consegue entender muitas coisas. Mas primeiramente a gente precisa conversar um pouquinho sobre a vida de Elias. Para chegar nessa história a gente precisa entender algumas coisas da vida de Elias. Elias era um profeta destemido. Ele não tinha medo, ele era impetuoso, ele era ousado, ele era corajoso. Quando Deus falava com ele, quando Deus ordenava algo para ele, ele não se preocupava com o que ia acontecer na vida dele. Ele simplesmente fazia. Sim, Senhor, estou aqui. Pai, estou aqui. Vou sim, eu vou. Sempre nas coisas que Deus colocava na vida dele. Ele era muito corajoso. Ele fazia muitas coisas. Tem muitas histórias bacanas para a gente ver sobre a vida de Elias. Uma delas, aquele momento em que ele desafia os 450 profetas de Baal, né? Aquele momento mostra muito isso, né? Que ele era corajoso. Imagine você era o único profeta de Deus naquele momento. Ele estava no meio de um lugar onde que todos adoravam Baal, todos tinham outro Deus. Só de profetas tinha 450 de Baal. Então você imagina, você era o único. Ele era o único que era profeta de Deus naquele momento. Então ele foi muito ousado, ele foi muito corajoso em desafiar. E além de desafiar, ainda
ele era ousado porque ele dava risada dos profetas, né? Então a gente vê ali que ele era, quando Deus estava com ele era muito corajoso. Quando ele orou para que não chovesse, né? Quando ele orou e foi lá e falou com o rei Acabe: não vai chover, não vai chover, e ficou muito tempo sem chuva, né? Então assim, ele era muito ousado, ele era muito corajoso, ele ia para cima mesmo, fazia a vontade de Deus. Nessa história aqui com a viúva, né? A viúva falando: poxa, eu não tenho mais nada, eu tenho simplesmente uma farinha aqui, uma porção que só dá para mim e para o meu filho fazer uma jantar e amanhã cedo a gente desfalecer. Então assim, ele foi muito ousado em obedecer a Deus, né? Em chegar e falar: não, fica tranquila, Deus está conosco, né? Então ele teve essa ousadia, né? Eu vou contar um pouquinho depois uma outra história também, na sequência dessa história, dessa que nós estamos, que é quando ele ressuscita o filho dessa viúva, né? Ele passa um tempo com ela e esse filho dela chega a falecer e ele traz a vida, né? Deus traz a vida através de Elias. Então assim, muitas histórias, muitas histórias, né? Outra que ele foi muito corajoso, que é bacana vocês estar lendo um pouquinho mais para frente, é que quando morre o rei Acabe, ele volta. Teoricamente ele tinha parado de trabalhar, ele volta, né, a trabalhar, e ele escolhe um outro rei, né? Então Deus trabalha mais uma vez. Então assim, a gente consegue ver muitas vezes que Elias era corajoso, ele era destemido, ele era ousado, ele fazia as coisas de Deus sem olhar a quem. Mas tudo isso em cima de obediência. É essa palavra que nós temos que entender nessa noite. Temos que ser obedientes. Você quer um milagre na sua vida? Você quer que Deus trabalhe na sua família? Que Deus faça grandes coisas na sua vida? Comece a obedecer. Eu, Carlinhos, quero grandes coisas na minha vida. Eu quero que Deus faça maravilhas na minha vida através de mim. Eu tenho que obedecer. Eu tenho que fazer a vontade de Deus. Eu tenho que ser dependente de Deus. Não que eu sinto Deus falar ao meu coração: faça tal coisa, eu vou lá e faço do meu jeito. Não estou falando disso. Estou falando de eu fazer da forma que Deus quer que eu faça. É isso que é depender, é isso que é obedecer. Então nós vamos começar em cima dessa palavra, né? A palavra que vou trazer começa pela fala de Elias um pouquinho antes. Nós começamos no versículo 7. O capítulo 17, do 1 até o 6, fala de Elias indo até Acabe, o rei Acabe. Ele vai até o rei Acabe e fala: rei, seguinte, eu orei e não vai chover. Tá vendo o tempo lá fora? Vamos ficar sem chuva, porque eu orei. Tá todo mundo errado, tá fazendo todo mundo coisas erradas aqui. Ora, Elias... Vou estar lendo para vocês só o primeiro versículo. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe, o rei: juro pelo nome do Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. O povo estava andando tão errado, o povo estava andando tão turbulento, não obedeceram, não fazendo a vontade de Deus, que Elias foi lá e falou para o rei: viu, não vai chover, não vai cair nem orvalho na terra enquanto eu não falar. Por que ele falou assim? Porque ele foi tão ousado de chegar na frente do rei e falar assim: não vai chover. Porque ele obedecia a Deus, ele dependia de Deus, ele se entregava na mão do Senhor. Ele fazia as coisas conforme Deus falava. Não pegava a palavra de Deus e distorcia para mim. É mais ou menos pecado. Não existe mais ou menos pecado. Não existe mais ou menos certo. É da vontade que Deus quer. É da forma que Elias fez.
Não vai chover, não vai cair um pingo de orvalho enquanto eu não falar, enquanto vocês não pararem de fazer coisas erradas. Aí Deus falou assim: Elias, vai embora daqui, ó. Saia daqui, versículo 3. Saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Queirite, a leste de Jordão. Você beberá do riacho e dê ordens aos corvos para que se alimente lá. É lindo a gente ver essa história. Sabe por quê? Elias foi tão obediente, mas ele foi tão obediente a Deus, que Deus falou assim: vá lá, fale com o rei Acabe, fale que não vai chover. Por 3 anos e meio não choveu. Por 3 anos e meio não choveu. Vá lá, fale para Acabe que não vai chover, e depois você vai embora, se esconder perto do riacho. Você vai beber água de lá, e eu vou mandar os corvos levar alimento para você. Olha, são muitas coisas, eu poderia mostrar muitas coisas para você, mas olha como Deus cuidava de Elias, olha como Deus estava na vida dele, olha o milagre aparecendo, água, comida para ele, só porque ele obedeceu a Deus. Só porque ele obedeceu a Deus. Deus tem grandes coisas na sua vida, Deus tem grandes coisas através da sua vida, mas precisamos obedecer, precisamos depender de Deus. Deus tem um grande... o primeiro ponto que eu levantei para a gente começar a pensar aqui nesse momento: Deus faz grandes milagres através da sua vida, se você obedecer e se você depender dele. Deus faz grandes coisas através da sua vida, através da sua vida. Elias era um cara que ele muito, mas muito obedecia a Deus. Ele fazia tudo conforme Deus falava, e Deus usou ele muito. Através da vida de Elias muitas coisas aconteceram, e a primeira delas é essa: Deus manda que ele vá para Serepta. Algum tempo depois o riacho secou, acabou. Deus tinha falado através do profeta Elias: vai acabar, não vai ter água mais, a partir de agora não vai ter mais água. Então o riacho que abastecia a cidade acabou. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente à cidade de Serepta, de Sidom, e fique por lá. Deus falando, eu ordenei a uma viúva daquele lugar que te forneça comida. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa linda. Deus pega Elias, que era muito obediente, foi lá na frente do rei e falou assim: não vai chover. Levou para um canto, deu água, comida para ele através de corvos. Depois falou: Elias, agora eu quero que você vá lá para Serepta. Eu vou pegar uma mulher, eu vou pegar uma viúva para cuidar de você. Ela vai te alimentar. Veja o contexto dessa história, que maravilha. Vá para lá, vai para Serepta. Chegando em Serepta, ele olha assim uma viúva e fala assim: a senhora pode me buscar um pouco de água no jarro? Sim, ela vira, estava indo buscar água. De repente ele falou: mais uma coisinha eu vou pedir para você. Você poderia me trazer algo para comer? As coisas de Deus são maravilhosas. Ele não faz as coisas no fácil. Deus não faz as coisas no fácil. Ela vira para ele e fala: meu Senhor, eu tenho uma porção em casa de farinha, um copo de farinha, que dá para mim fazer simplesmente um pão para mim e um pão para o meu filho, e depois a gente vai esperar a morte, porque não tem mais nada para eu fazer. Se sou eu, Carlos, eu acho que eu tinha pedido desculpa. Me desculpa, perdão. Eu não sabia que a senhora estava passando essa situação. Eu não sabia que a senhora estava passando essa dificuldade. Me perdoa. Não deve ser você.
Deus não faz as coisas no fácil. Senhora, não se preocupe, não tenha medo. Elias era tão dependente de Deus. Elias, ele tinha uma comunhão, uma ligação tão grande com Deus, que ele falou: calma, não tenha medo. Vá lá, faça um pequeno bolo para mim. Prepara algo para o seu filho. Prepara algo para a senhora. Porque do jarro onde que tem azeite, onde que tem farinha, não vai acabar. Não vai acabar. Meu irmão, se sou eu já tinha corrido, eu já tinha ido procurar uma outra pessoa. Elias não, ele continuou firme, acreditando no que Deus tinha falado. Vai lá. Ele era ousado, ele era destemido, ele era corajoso, ele confiava no Deus dele. Ele não confiava no poder dele, ele não confiava nas coisas que ele conseguia fazer, ele confiava em Deus, ele acreditava em Deus. E eu, e você, tem acreditado no poder de Deus? Eu tenho acreditado que Deus pode sumir com essa pandemia de um dia para o outro? Ou eu não tenho acreditado nisso? A palavra de Deus diz que se eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, que é minúsculo, eu consigo falar para um monte se jogar no meio do mar. Eu tenho acreditado no poder do meu Deus. Eu sei o quão poderoso Ele é. Eu sei o tamanho do meu Deus. Ou não? Elias, ele nem se preocupou, falou: calma, não tenha medo, simplesmente vá lá e faça um bolo para mim, faça um pão para você, alimente seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, o azeite na botija não se secará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ele era ousado, ele acreditava no que ele estava falando. Ele acreditava. Você tem você é ousado assim? Você acredita assim? Você obedece dessa forma? Nós somos muito carnais. Nós temos aquela mania de querer controlar tudo. Se Deus pedir para você sair daqui, da onde você estiver, e ir para outro país, ir para outro lugar, você vai? Você acredita que Ele vai te proteger? Você acredita que se Ele te mandar para a China hoje, Ele vai te proteger? Ou você vai: não, Deus, vou esperar acabar essa pandemia. Deus, me mande para outro país, me mande para outro lugar, lá é muito perigoso, todos os vírus saem de lá. Como tem sido? Você tem acreditado? Deus fez grandes coisas através de Elias. Deus fez grandes coisas através de Elias. O segundo ponto que eu queria que você estivesse pensando: Deus faz grandes coisas na sua vida. Ele fez a princípio através da vida de Elias. Elias acreditava, Elias obedecia de uma forma tão grande, mas tão grande, que Deus fez a jarra de azeite e a cumbuca de farinha não acabar até voltar a chover. Deus faz grandes coisas na sua vida. O que aconteceu na vida da viúva? Não se acabou, ela não passou fome, ela não passou sede. Em nenhum momento do que estava acontecendo aqui, ela passou necessidade, porque ela obedeceu. Versículo 15: ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. Ela falou assim em um momento: mas Elias, eu não tenho nada, a porção que eu tenho de azeite e de farinha é só para mim comer hoje e a gente falecer. Elias falou: não temas, faça conforme eu estou falando. Ela retrucou mais alguma vez? Ela perguntou mais alguma vez? Ela questionou Moisés ou Elias? E hoje, se fosse você no lugar dessa viúva: não, você está doido, Elias? Aqui só dá para mim, para o meu filho, e olhe lá.
E olhe lá, você teria feito como a viúva? Você teria obedecido? Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. Ela não questionou, ela foi e fez. E nós teríamos feito? E nós teríamos acreditado? E nós teríamos feito como ela, obedecido? Está vendo porque não acontecem as mesmas coisas que acontecem na palavra de Deus na nossa vida? Porque nós não obedecemos da mesma forma que acontece na Bíblia. Ela não questionou, ela falou, tá bom, eu vou lá, eu vou fazer. Nós não fazemos da mesma forma, nós não acreditamos do mesmo jeito, nós não vemos o milagre acontecer por falta de obediência. A vida dela foi abençoada, a farinha dela não se acabou, o azeite dela não se acabou, porque ela obedeceu. Através da vida de Elias, aconteceu que a farinha não se acabou. Através da obediência dela, a farinha não se acabou. Então a vida dela foi abençoada, porque ela obedeceu e dependeu do Senhor, o nosso Deus. O terceiro ponto que eu queria que vocês estivessem pensando comigo: Deus faz grandes milagres na sua família, se você obedecer e se você for dependente de Deus. Eu vou continuar lendo aqui do versículo 16 para frente. Do versículo 17. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa onde Elias estava, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para me lembrar do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou nos braços dele, levou-o para o quarto de cima onde estava hospedado e pôs-o na cama. Então clamou ao Senhor, orou: Deus, em nome de Jesus, Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho. Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: Senhor meu Deus, faze voltar à vida este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino. E ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou a sua mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. Nós podemos parar por aqui. Até aqui Deus já falou grandemente ao nosso coração. Deus, em um capítulo, Ele fez 3 grandes coisas através da vida de Elias. Ele fez através da obediência, da dependência que Elias tinha. Ele falou com o rei Acabe, Deus deu água e alimento através de corvos. Ele levou ele na casa de uma viúva, onde que ele transbordou a farinha e o azeite. E depois ele ressuscitou o filho da viúva. Ele era tão obediente que Deus usou ele em pouco tempo, muitas vezes. Deus tem usado você dessa forma? Você tem sido ousado com Deus? Deus quer fazer grandes milagres. Deus quer trabalhar na sua vida, através da sua vida, na sua vida e na vida da sua família. Mas você tem obedecido? Deus quer fazer muito através da minha vida, na minha vida e na vida da minha família. Mas eu tenho obedecido a Ele? Deus é o mesmo ontem, hoje, Ele vai ser eternamente. A diferença tem sido nós.
Ele quer fazer grandes coisas, Ele pode fazer grandes coisas, Ele pode fazer maravilhas, mas nós precisamos obedecer. Nós vivemos uma vida que eu obedeço um pouquinho, paro de obedecer, eu leio um pouquinho, deixo de ler, eu faço a vontade de Deus um pouquinho, eu deixo de fazer. Nós precisamos pegar firme com o Senhor, nós precisamos trabalhar, nós precisamos viver a vida de Deus. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. É essa a nossa palavra, é essa obediência que eu devo ter. Deus fez grandes coisas através da vida de Elias. Ele fez transbordar farinha, Ele fez transbordar azeite, Ele ressuscitou o filho da viúva através da vida de Elias. Na vida da viúva, ela obedeceu o que Elias falou e transbordou farinha, transbordou azeite. Obediência, obediência a Deus. Você tem obedecido? 100% do seu tempo você tem obedecido? O que nos falta é isso. É isso que nós precisamos mudar na nossa vida. Eu quero ver milagres, eu quero ver coisas acontecer, eu quero ver grandes coisas acontecer, mas eu não quero obedecer da forma que eles obedeciam. Eu não quero me dispor da forma que Elias se dispôs, da forma que Josué se dispôs, da forma que Moisés se dispôs, da forma que Salomão se dispôs, da forma que Davi se dispôs, da forma que Paulo se dispôs, da forma que Jesus se dispôs. Eu quero me colocar à disposição de Deus para fazer dessa forma, ou eu quero ser da minha forma? Eu obedeço um pouquinho, não obedeço. Eu faço um pouquinho, não faço. Obedeça 100% do seu tempo. Ore, jejue, leia a palavra de Deus. Eu quero que suma essa pandemia. Deus pode fazer isso. Nós precisamos obedecer. Nós precisamos obedecer. Deus fez grandes coisas através da vida de Elias. Deus fez grandes coisas na vida da viúva, na vida de Elias. E Deus fez grandes coisas na família daquela viúva. Tudo por causa de obediência. Você tem passado por dificuldades. Nós temos passado por dificuldades. Saio de casa preocupado pensando: será que eu vou ser contaminado ou não vou ser contaminado? Será que eu vou resistir? Será que eu não vou resistir? Será que eu vou ter um tratamento ou não vou ter um tratamento? Você tem passado por tantas dificuldades. Não sei o que acontece: desemprego, saúde, família, filho, mãe. Eu não sei o que tem acontecido. Mas nós precisamos obedecer. Eu preciso depender de Deus para que o milagre aconteça na minha vida. Para que eu possa, se eu perder um emprego, para que eu possa receber um emprego em meio à pandemia, em meio a tanta crise. Eu preciso obedecer. Eu preciso depender de Deus. Para que Deus cure a minha vida. Para que Deus cure a minha esposa, o meu filho. Para que Deus cure a minha mãe. Eu preciso obedecer. Eu preciso depender de Deus. Deus é o mesmo, Ele faz grandes coisas. O problema somos nós. Nós precisamos obedecer. Você quer milagre na sua vida? Você quer grandes coisas de Deus na sua vida? Obedecer. Obedecer. Seja obediente. Seja obediente. Amém? Quero deixar essa palavra com vocês. Seja obediente. Da mesma forma que Elias foi. Ele escutou Deus falar: vai, faça. Ele foi e fez. Em nenhum momento ele deixou de fazer. Elias foi obediente. Elias foi dependente. Grandes coisas aconteceram na vida de Elias. E a maior de todas elas, Deus levou ele. Foi tão lindo isso. Deus levou ele embora. Seja dependente, seja obediente. Grandes coisas vão acontecer na sua vida. Deus vai fazer milagres na sua vida. Seja obediente.
Amém? Quero estar orando com vocês nesse momento, agradecendo a Deus por essa palavra, pedindo para que Deus comece na minha vida a trabalhar a obediência, que eu possa ser obediente a Deus, que eu possa ser dependente de Deus. Se Ele me mandar hoje embora para Bahia, sou aqui de Pescado, São Paulo, se Ele me mandar hoje para Bahia, falar: filho, vai, quero que você vá pregar a palavra lá, eu quero falar: Senhor, amém, eu estou indo, eu quero obedecer desta forma. Eu quero trabalhar isso na minha vida. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, Deus, que foi colocada, ministrada nessa noite. A começar em mim, Senhor, a começar na minha vida, Senhor. Trabalhe a obediência, Pai, em nome de Jesus. Eu quero ser mais fiel, eu quero aumentar a minha fé, eu quero obedecer, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Trabalhe em minha vida, Pai. Trabalhe, Senhor, em nome de Jesus, na vida de cada um que escutou essa palavra, cada um que foi ministrado através do Teu Santo Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, fala, continue a falar, continue a ministrar, continue, Senhor, essa palavra em nossas vidas, Deus. Que nós possamos ser como Elias, que nós possamos ser como a viúva de Serepta, Senhor. Obedecer, escutar e obedecer, fazer a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, nos dá uma noite maravilhosa, Senhor, da Tua presença, que nós possamos, Senhor, continuar exercendo a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Amém? Fica com Deus. Muito obrigado por vocês que participaram comigo nessa live. Compartilhe essa live, transmita para mais pessoas que... essa é a palavra-chave dessa noite: obediência. Nós precisamos obedecer a Deus para que grandes coisas possam acontecer na nossa vida. Nós precisamos obedecer a Deus. Amém? Fica com Deus. Deus te abençoe. Dê uma noite maravilhosa em nome santo de Jesus. Amém? Até mais. Fica com Deus.